Oi gente, bem-vindo aqui ao meu canal Faz Crochê. Eu sou a Jana e nesse canal aqui você encontra uma variedade de aulas gratuitas com alguns modelos exclusivos que eu mesma desenvolvi com a intenção de te ajudar a alavancar suas vendas no crochê. E para quem faz crochê por hobby também, tem muita novidade por aqui. Tudo feito com muito carinho e dedicação. Eu queria deixar o meu obrigado para todos vocês que comentam, deixam o like e compartilham o meu vídeo. Isso é muito importante para que eu continue trazendo esse trabalho aqui para vocês. Então vamos lá, na videoaula de hoje eu vou ensinar para vocês mais um modelo de bolsa saco feita com barbante. Essa bolsa ela tem 18 centímetros de comprimento por 22 centímetros de largura e a base dela mede 17 centímetros. É um modelo mega diferente, né? Eu nunca tinha trago algo parecido por aqui. Eu espero que vocês gostem bastante dessa viola, então vamos lá começar. E para fazer a peça de hoje eu vou usar esse fio barbante de 2 milímetros, ele é aqui da Turquia mesmo, tá? Você pode usar qualquer fio de 2 milímetros, barbante, barroco ou até mesmo poliéster. Esse fio aqui ele tem 250 metros e 250 gramas. Eu vou usar 2 tubos, mas ainda vai sobrar, eu vou mostrar ao longo do vídeo quanto que vai sobrar desse fio. Também vou usar a agulha 4,5, essas bolinhas de miçanga de 12 milímetros e uma tesoura também. E para fazer essa bolsa, a gente vai começar por essa base, tá? Essa base ela é toda feita em ponto alto. Eu vou postar aqui um recorte de outra aula que eu já postei aqui no canal, só para poder adiantar um pouco o meu trabalho. Então aí é por isso que eu nessa aula estou usando um fio azul e ele é um fio de poliéster, mas o processo é o mesmo, é só para vocês entenderem como é que faz. Todo o fundo dessa base a gente vai trabalhar com ponto alto, tá? São só pontos altos, então eu vou começar fazendo o círculo mágico, vou fazer o nozinho inicial e vou subir 2 correntinhas para cima. E agora eu começo a fazer o ponto alto. Então, dentro desse círculo mágico, eu vou fazer 12 pontos altos, tá? Pronto, terminei aqui os 12 pontos altos dentro do círculo mágico e agora eu vou fazer o fechamento. Lembra lá daquela correntinha inicial que a gente fez? A gente subiu 2 correntinhas, então vai na segunda correntinha, passa a agulha e a gente vai fazer um ponto baixíssimo para poder fechar essa carreira. Fez esse ponto baixíssimo, vai fazer mais 2 correntinhas para cima, tá? Essa parte da correntinha vai ser sempre a emenda de cada uma das carreiras. Depois dessas correntinhas, a gente vai fazer 2 pontos altos dentro de cada um dos pontos de base, são pontos de aumento, então são 2 pontos altos dentro de cada um desses pontos de base para a gente completar toda essa carreira. E no total a gente vai ter que ficar com 24 pontos altos, ok? Nessa segunda carreira, são 24 pontos altos e aí a gente finaliza fazendo esse mesmo fechamento que eu mostrei para vocês agora. E pronto, terminada essa segunda carreira, a gente vai na segunda correntinha inicial, faz um ponto baixíssimo e sobe mais 2 correntes. Agora, nessa terceira carreira, a gente vai trabalhar com um ponto alto e um aumento, um ponto alto e um aumento. E assim sucessivamente até a gente completar toda essa volta. No total, a gente vai ter que ficar com 36 pontos altos. No finalzinho da carreira, repete o mesmo fechamento. E agora a gente vai subir mais 2 correntinhas. E nessa quarta carreira, a gente já vai começar fazendo um ponto de aumento. Um ponto de aumento são 2 pontos dentro do mesmo ponto. Então, a gente começa fazendo esse ponto de aumento, depois faz mais 2 pontos altos e assim sucessivamente. Ou seja, um aumento, 2 pontos altos, um aumento, 2 pontos altos, até finalizar a carreira.
No total, a gente vai ficar com 48 pontos altos. Faz a finalização e agora a gente vai começar a nossa quinta carreira. Na quinta carreira, a gente começa fazendo 3 pontos altos, depois faz um aumento, mais 3 altos, um aumento e sucessivamente também até completar toda essa volta. No final, a gente vai ficar com 60 pontos altos nessa carreira. Então agora a gente vai começar a nossa sexta carreira, é a penúltima carreira da nossa base. A gente vai começar fazendo um aumento, tá? Que são 2 pontos altos dentro do mesmo ponto. Então começa fazendo esse aumento, em sequência 4 pontos altos. Depois um aumento, 4 pontos altos, um aumento e assim até completar toda essa volta. No total a gente vai ficar com 72 pontos altos nessa carreira. E pronto, depois que você seguiu aí o processo anterior, a sua base vai ficar assim. Eu vou tirar agora as medidas para vocês. Essa base ela vai ficar com 17 centímetros. E agora a gente vai para o próximo passo, que vai ser subir essa peça. O fechamento da última carreira vai ser igual eu ensinei para vocês. Então, a gente vai na segunda correntinha, faz um ponto baixíssimo e sobe mais 2 correntes. Agora, nessa carreira, eu vou fazer apenas uma carreira só de ponto alto. E no final da carreira, a gente vai ter um total de 72 pontos altos. Só ponto alto, tá? Não vai ter mais aumento, é só essa carreira de pontos altos normais. Finalizada a carreira, a gente vai fazer o mesmo fechamento, vai na segunda correntinha, ponto baixíssimo e sobe mais 2 correntes. E agora a gente vai começar a trabalhar com ponto de relevo. Então, vou mostrar para vocês como é que faz. A gente vai trabalhar por baixo desses pontos de base, tá? Então, preste atenção. Pega uma laçada na agulha, passa a agulha no ponto seguinte, ó, por baixo do ponto alto e pega mais uma laçada. E agora a gente vai finalizar o ponto alto, ó. Passa uma laçada, tira 2, passa mais uma laçada, tira os outros 2. E aí a gente vai repetir esse mesmo processo 4 vezes, são 4 pontos, esse é o primeiro. Vai no segundo, repete o mesmo processo, passando por baixo do ponto alto de base. E aí finaliza o ponto alto. É um ponto bem simples de relevo, só que ele é trabalhado por baixo do ponto alto, mas é muito simples de fazer. E a gente faz esses 4 pontos. Pronto, finalizou 4 pontos. Agora a gente vai fazer mais 2 pontos baixos, só que esse ponto baixo ele vai ser trabalhado em uma perninha apenas desse ponto de base, tá? Então, passa a agulha bem no meio de uma das perninhas e faz um ponto baixo normal. Faz um e agora faz o segundo. E pronto, agora a gente vai fazer mais 4 pontos altos, repetindo o mesmo processo que nós fizemos anteriormente. Então, essa vai ser a sequência, tá? 4 pontos altos, trabalhado por baixo dos pontos de base, e 2 pontos baixos normais, só que trabalhado em uma das perninhas de cada um dos pontos de base. Então, você vai repetir essa sequência até chegar lá no final.
Chegando no final dessa primeira carreira, então a gente finaliza com os 2 pontos baixos. E a gente vai fazer o fechamento seguindo a mesma forma. A gente vai na segunda correntinha que a gente fez no início, faz um ponto baixíssimo e sobe mais 2 correntes. E agora a gente vai repetir a mesma sequência, tá? Ó, essa parte de dentro, para vocês verem como é que fica. Então, aí a gente começa a repetir. A gente vai fazer 4 pontos altos, também trabalhado por baixo do ponto de base. Depois, mais 2 pontos baixos e assim, sucessivamente, até completar toda essa carreira e a gente poder fazer o mesmo fechamento. No total, a gente vai trabalhar com 14 carreiras, tá? Seguindo essa mesma sequência, não vai mudar em nada. Então, você só vai continuar fazendo isso e subindo a peça até completar as 14 carreiras. Completadas as 14 carreiras, eu volto para a gente poder fazer a alça dessa bolsa. Então, vou adiantar um pouco o vídeo, porque a sequência é só essa. Se você tiver qualquer dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários ou assiste a parte inicial, onde eu mostro como é que faz essa sequência de pontos. E prontinho, ó, finalizei aqui as 14 carreiras. Então, agora eu vou fazer o fechamento da mesma forma. Vai na segunda correntinha, faz um ponto baixíssimo e a gente vai subir mais 2 correntes. Agora, a gente vai fazer uma carreira só de ponto alto, tá? Então, a gente vai trabalhar fazendo ponto alto normal mesmo, ó, não vai trabalhar por baixo, é só ponto alto. E essa vai ser a parte que a gente vai passar o cordão para poder fechar a nossa bolsa saco. Então, por isso que essa carreira vai ser só de pontos altos. Então, vou adiantar, daqui a pouco eu volto para a gente finalizar. Pronto, fiz toda uma carreira de ponto alto, agora eu vou fazer a finalização. Então, a gente vai na segunda correntinha, ponto baixíssimo e sobe mais 2 correntes. Agora, a gente vai para a última carreira dessa bolsa, então a gente vai repetir o mesmo processo, ó, trabalhando por baixo do ponto alto anterior. Então, a gente vai fazer 4 pontos altos, depois 2 pontos baixos, igual nós fizemos anteriormente para subir essa peça. Então, essa vai ser a última carreira da nossa bolsa. Chegando no último ponto dessa carreira, ó, a gente corta o fio, puxa essa laçada final e a gente vai fazer o acabamento. A gente vai simular uma correntinha final. Quem já me acompanha aqui já sabe como é que é essa finalização, ó, passa a agulha no primeiro ponto, puxa o fio, depois vai pela parte de dentro, passa a agulha pelo meio do ponto inicial e vamos puxar essa laçada para a parte de dentro. Depois é só esconder a ponta do fio por dentro dos pontos para a gente finalizar essa parte. Então, agora a gente vai começar a fazer as alças dessa bolsa, ó, essa é a parte de trás, onde a gente fez todos os fechamentos. Então, a gente vai pular esse bloco e vai começar a fazer a alça nesse outro bloquinho, tá? Então, a gente vai pular esses 2 blocos do meio e vai fazer uma ligação de uma parte à outra. Então, a gente vai trabalhar nesse bloquinho aí de 4,
Então, passa a agulha ali em cima, no primeiro ponto, pega o restante do fio e a gente vai começar fazendo 4 pontos baixos, que é o total de pontos que a gente fez aí nessa base, né? 4 pontos altos, então a gente vai fazer aí em cima 4 pontos baixos. Então, já esconde a ponta do fio, ó, por baixo dos pontos. E faz esses 4 pontos baixos. Chegando no finalzinho, a gente vai fazer uma corrente, vira a peça e dá continuidade fazendo pontos baixos. Então, eu vou fazer até nesse finalzinho, ó, nesse último ponto baixo, eu também vou fazer mais um, para ficar sempre um total de 4, tá? Em cada uma das carreiras. E aí, no final, faz a correntinha, vira a peça e vai subindo. E um total eu vou fazer 31 carreiras só de pontos baixos. Então, aí eu vou adiantar e volto para a gente poder tirar as medidas. E pronto, terminei essa alça. Ela tem 22 centímetros, então você pode fazer ela maior, ela é opcional, tá? Então, se você não quiser colocar essa alça, você pode fazer ela como uma bolsa saco normal, sem alcinha. Se você quiser fazer essa alça maior, é só dar continuidade. Conforme eu falei, a gente vai pular esses 2 blocos do meio, ó. Eu pulo esses 2 e a gente vai costurar a outra ponta da alça nesse terceiro bloquinho. Então, aí, ó, na laçadinha final da alça, a gente vai passar a laçada por dentro do ponto de base. Então, passa a agulha ali no primeiro ponto, faz uma corrente. E aí, eu vou virar a peça para poder trabalhar melhor. Aí, a gente vai fazer pontos baixos para poder prender essa alça na bolsa, ó. Então, são 4 pontos baixos, passando a agulha por dentro da alça e por dentro da peça também. Nesse final, a gente vai subir agora, fazendo pontos baixíssimos. Então, vou subir mais 3 pontos baixíssimos e aí eu vou começar a fazer a costura dessa alça. Então, sobe 3 pontos baixíssimos. E aí, agora eu vou fazer a costura para fechar essa parte da alça. Então, vou trabalhar com ponto baixíssimo também. Então, dobra, ó, conforme eu tô mostrando aí. E a gente vai ficar passando a agulha de um lado para o outro e fechando com ponto baixíssimo. Então, a gente vai fazer isso até o final da alça, né? Não completamente. A gente vai deixar sobrando 3 carreiras, que foi a mesma quantidade de carreira que eu deixei aí nesse início. Então, vai ficar sobrando 3 carreirinhas também lá do outro lado. E aí, a gente faz mais 3 pontos baixíssimos para poder descer o fio, para a gente poder esconder esse fio por dentro da peça. Vou mostrar para vocês como é que faz. Deixa sobrando 3 carreirinhas aí no final, igual no início. E aí, a gente vai finalizar fazendo 3 pontos baixíssimos, ó. Pra descer esse fio, né, como eu falei, pra gente poder esconder o fio por dentro da peça. Então, puxa essa laçada final, corta o fio e a gente só vai escondendo ele por dentro dos pontos de dentro da bolsa. Terminada a primeira alça, agora a gente vai repetir o mesmo processo para fazer a segunda alça, tá? Então, a gente vai pular aí esses 2 bloquinhos da lateral, que eu tô mostrando para vocês. E a gente vai no próximo, vou colocar a agulha só para fazer a marcação. E aí, pula mais esses 2 blocos do meio, ó, pula esses 2, vai no próximo e a gente vai fazer a ligação de uma alça a outra.
E aí na lateral vai sobrar também mais 2 bloquinhos. Então aí a divisão tá bem certinha, ó. Então aí agora a gente vai começar a fazer pontos baixos, igual fizemos anteriormente na primeira alça. Então a gente começa fazendo 4 pontos baixos e aí a gente vai subindo até completar 31 carreiras e a gente faz a emenda do outro lado, depois fecha a alça, igual fizemos na primeira alça. Então eu não vou mostrar todo o processo porque é repetitivo, é a mesma coisa, eu vou adiantar o vídeo e volto para a gente finalizar a última parte. Pronto, depois que as duas alças estiverem prontas e costuradas, agora a gente vai fazer o cordãozinho, que é pra gente poder fechar a nossa bolsa saco. Então, aí a gente vai usar esse aí o restante do fio, tá? É importante que eu usei 2 tubos e isso daí foi o que sobrou bastante. A gente também vai precisar daquela miçanga que eu mostrei lá no início. Então, deixa sobrando uma quantidade de fio antes de começar as correntes, tá? Que é para fazer o acabamento final lá na miçanga. Então, aí a gente começa fazendo essas correntinhas. Eu vou fazer um total de 95 correntes e volto para tirar as medidas, caso você esteja usando outro tipo de fio. E pronto, gente, ó, essa corrente ela vai ter um tamanho de 65 centímetros, tá? Então, você pode se basear por esse tamanho, caso esteja usando qualquer outro tipo de fio. E aí, chegando no finalzinho, a gente vai puxar esse fio, vai passar o fio por dentro da laçadinha final. E aí, a gente puxa. E aí, depois você repete o mesmo processo, porque a gente vai precisar de 2 cordões, tá? Então, a gente vai passar um cordão para um lado, ó, e um para o outro. Eu já passei o primeiro e agora eu vou passar esse último. O processo vai ser o mesmo, só vai mudar as direções. Então, aí você vai dobrar a bolsa ao meio, ó, e você vai na lateral, em cada uma das laterais. Lembra lá daquela carreira só de pontos altos que a gente fez? Então, vai ser nessa carreira que a gente vai passar esse fio, tá? Então, a gente dobrou a peça ao meio, vai ali na lateral e começa a passar o fio. E aí, conforme vocês podem ver, ó, o fio ele vai ser passado por baixo, tá? Desses bloquinhos de 4 pontos altos. Então, sempre ele vai ser passado por baixo e também por esse meio dos pontos baixos, ó. Então, aí você vai passando o fio até chegar ali na outra lateral. E agora a gente vai passar a miçanga por essas pontas aí que sobraram. Então, a gente passa as duas pontinhas por dentro. No final, a gente faz 2 ou 3 nozinhos só pra a miçanga não escorrer, né? Pra ela ficar segura na parte que a gente quer que ela fique. E aí, você repete o processo da miçanga dos dois lados, ó. E esse vai ser o resultado final da nossa bolsa saco. Então, espero muito que vocês tenham gostado. Se você não quiser fazer esse tipo de fechamento, você pode fazer o fechamento normal mesmo, pode usar apenas
um fio só, se quiser, não precisa fazer as correntinhas. Mas eu gostei bastante desse resultado, de como fecha, puxando as duas pontas. Se você quiser também pode colocar um botão ali no meio, se você não quiser colocar os cordãozinhos. E é isso, gente. Então, não esquece de se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrita, deixa seu like, seu comentário, também compartilha esse vídeo, porque assim você está contribuindo com o meu trabalho. E nós nos vemos na próxima videoaula e tchau, tchau!